Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Hein? Eu estou chegando aí. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro, né? E a gente vai ter uma interpretação muito interessante, eu diria muito atual, muito necessária a ser pensada atualmente, né? E aí eu acho que vale a pena a gente prestar atenção no que vem por aí, né? Continuamos aqui a nossa atividade de sempre e vamos, né, ver as coisas, entender as coisas, acompanhar as coisas. Mas essa leitura de hoje, ela tem uma importância à parte. E vocês vão entender essa importância à parte, porque ela tem, inclusive, uma coisa que vocês não devem ter prestado atenção, mas que é muito importante. Mas eu só vou falar quando chegar na hora, né? Continuamos aí nas atividades, né? Eu quero aqui manifestar pessoalmente, né, o meu apoio ao bispo Aldemiro Sena dos Santos, de Guarabira, né, da Diocese de Guarabira. Tá? Quero manifestar minha solidariedade a ele e quero repudiar o que aconteceu com ele ontem. Né? Ontem o bispo, fazendo a sua missa habitual, foi, ainda eu não tenho informação extremamente correta, alguns dizem que foi após a missa na sacristia, alguns dizem que foi no final da missa, mas sem ele estar na sacristia, teria sido uma coisa aberta no meio da igreja. Foi hostilizado por pessoas que não aceitaram a manifestação dele, dizendo que nós deveríamos nos preocupar com os pobres, com os fracos, com os frágeis, né? Eu, assim que tiver mais detalhes, todos os detalhes que eu tiver, né? Tem uma pessoa de João Pessoa, né, que me falou que vai me mandar, inclusive, a homilia do bispo. Né? Eu quero aqui dizer que não há espaço para isso, não é possível isso. Oi, Ângelo querido, boa noite, paz e bem. Sabe, Ângelo, eu estava falando aqui do que aconteceu na Diocese de Guaraíba ontem. Né? O bispo, o Aldemiro Sena dos Santos, foi hostilizado na igreja porque ele falou na sua homilia sobre cuidar dos pobres, cuidar dos mais frágeis. Né? Então, ele está me dando boa noite, paz e bem, obrigado, Ângelo. Então, a gente não pode aceitar isso. Né? Primeiro que não se pode hostilizar nenhuma pessoa, nenhuma. Não é válido hostilizar ninguém. Mas se essa pessoa é um líder religioso, é pior ainda. Porque quando você hostiliza um líder religioso, você faz uma hostilização de toda a religião. E se esse líder religioso está no fim do culto, no templo, no meio do culto, no Brasil isso é entendido como crime. Né? Então, assim, é absurdo isso. Né? Eu volto a dizer, uma conhecida minha me prometeu que vai me enviar a homilia, né? E assim que eu tiver a homilia, eu vou dar um jeito de colocar essa homilia. Eu não sei se eu consigo pôr
no Instagram, mas eu vou dar um jeito de disponibilizar para as pessoas, tá? Nem que seja dizer assim, pessoal, entre em contato comigo que eu mando para você, tá? Deixa eu só receber para confirmar isso, mas eu quero aqui reafirmar. Nós vivemos num país democrático, num Estado laico, onde não é possível aceitar esse tipo de coisa. Voltou. Não se põe nenhuma vida em risco, não se hostiliza ninguém, não se agride ninguém. Vivemos numa democracia. Nós vivemos num país que deve proteger a vida. Bom, como travou, me atrasei a leitura. O Senhor, proclamação do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Ensinando numa sinagoga em dia de sábado. 18 anos que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou e disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito um dia de sábado. E tomando a palavra, existem 6 nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta mesmo que seja em dia de sábado. Essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Bom, eu aqui hoje, mas vamos tocar, né? Acho que agora vai melhorar. Mexi aqui. Sabe, Ângela, eu tô aqui do lado, né? Essa leitura de hoje é uma potência. Alô? Oi? Tá me ouvindo, Ângelo? Acho que tá agora. Essa leitura de hoje é uma potência, é uma coisa inacreditável, porque a gente talvez não tenha prestado toda a atenção. Então vamos falar uma coisa que tem nela, para que a gente entenda como isso é importante. Primeiro, Jesus estava lá num dia de sábado, com os dias de sábado dele, fazendo lá a sua oração, e de repente ele vê uma mulher. Jesus, por ser Deus, ele tem uma compreensão muito além da nossa. Nós podemos ver uma mulher, coitada, uma mulher, coitada, uma mulher encurvada, eu vou cuidar dela. Mas Jesus vai além. Jesus sabia que aquela mulher estava doente há 18 anos. Estando doente há 18 anos, não tem por que ele deixar.
Não tem por que ele deixá-la ficar doente. Não tem por que permitir que ela sofra mais um dia, mais uma hora. Está na hora de cuidar, é urgente curar essa pessoa. Sabe, é imediato, nós temos que agir agora, não é depois. Sabe, o Betinho, quando ele começou a campanha Natal Sem Fome, ele falava assim, quem tem fome tem pressa. Sabe, essa é a lógica. É a lógica da urgência do cuidado. Cuidar de uma pessoa é para agora, não é para depois. Até é necessário aqui que a gente faça uma diferença, porque como nós não somos Deus, temos o nosso limite. Então, o que nós fazemos? Nós resolvemos o imediato e depois resolvemos a causa. Jesus não, ele falou, resolveu a causa logo de uma vez. Mas, vamos dizer assim, pegando o exemplo do Betinho, quem tem fome tem pressa. Vamos dar comida. Dá comida primeiro. Depois, você vai discutir o resto. É muito comum assim, as pessoas me dizerem assim, Bernardo, não adianta dar o peixe na pessoa pescar. Aí eu viro para a pessoa, tudo bem, mas você já perguntou por que a pessoa não sabe pescar? Por que a pessoa não tem uma vara de pescar? Por que não tem rio, peixe no rio que a pessoa vai pescar? Ou seja, esse negócio que o pessoal fica falando é meio que o papel desse chefe da sinagoga. Né? O chefe da sinagoga fica enfurecido. Ele se revolta com o bem. Ele se revolta com a libertação que é essa mulher. A mulher teve uma libertação e ele ficou revoltado. Essa mulher recebeu uma grande graça e ele ficou revoltado. Por que o chefe da sinagoga se revolta? Porque ele vive de religião. Nossa senhora, hoje está muito difícil. Entrou alguém. Oi, Cadu. Oi, a Carla. Oi, Carla. Boa noite, paz e bem. Hoje está muito ruim tudo aqui, mas está travando o tempo todo. Mas vamos continuar. O chefe da sinagoga vive num esquema, onde a religião é importante pela religião. Que o que vale é a regra e não o bem. Eu vou tentar mais uma coisa. O que vale é a regra e não o bem. O que vale é a norma e não a libertação. Ele vive numa religião que oprime. Ele vive numa religião que não é pessoa. Ou seja, ele vive numa estrutura de poder e não numa estrutura de graça, não numa estrutura de libertação. Do mesmo jeito que existem pessoas hoje no mundo, seja na religião, seja fora dela, que quer usar as coisas como uma ferramenta de opressão e não de salvação. Nós temos que ser claros em denunciar isso. E aqui eu quero fazer uma observação. Volto a pedir desculpas, porque hoje a transmissão está muito ruim, mas essa observação é essencial. Se você olhar, quase todas os sinais, praticamente todas as curas que Jesus faz, elas têm uma dinâmica. A pessoa vai ao encontro de Jesus e pede, Senhor, cura. Senhor, me ajuda. Senhor, salva. Senhor, eu sou um centurião, mas o meu servo que eu amo está morrendo. Cura ele. Jairo,
Senhor, minha filha morreu, salva ela, né? Mas hoje não. Hoje Jesus viu a mulher encurvada e foi ao encontro dela. Ele não esperou que ela pedisse, porque ali havia uma urgência. Essa mulher sofria há anos. Essa mulher estava sendo maltratada há anos pela doença. Era essencial libertá-la. Nem esse senso de urgência o chefe da sinagoga observou. Por quê? Porque, eu volto a insistir, ele vive sobre a realidade do uso da religião como ferramenta de opressão. Se você quebrar uma regrinha, você está condenado. Em vez dele admirar a pessoa que acabou de receber a graça e louva a Deus, ele reclama da regra. Nós temos urgência de fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem hoje. Entrou alguém aqui. Oi, Evelyn. Boa noite, paz e bem. Nós temos que fazer o bem hoje, não é amanhã. Nós temos que pensar como Jesus, essa pessoa sofre há 18 anos. Vou lá e vou curar ela. As pessoas estão com fome hoje. Vamos curá-las. As pessoas estão nas filas do hospital, doentes, precisando de cuidados. Vamos atendê-los hoje. As pessoas não têm dinheiro para comprar nem o básico da alimentação. Vamos dar dinheiro hoje. Como já dizia Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, em 1891, no 4º parágrafo, há de se tomar medidas urgentes e práticas para socorrer os homens que vivem em imerecida miséria. Jesus não esperou. Jesus não quis saber de regra. Jesus não quis saber de convenção. Jesus não quis saber de ditame religioso. Era necessário curar aquela pessoa agora. Cuidar é uma tarefa imediata. Depois que a gente cuida, a gente vai buscar os motivos. Mas nota bem, a gente não pode se comportar como chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga sai do esquema de dominação, de opressão. Você, quando for buscar a causa de uma coisa, você deve buscar a causa pensando em maneiras de promover o bem comum, pensando em maneiras de dar o melhor às pessoas, pensando em maneiras de proteger a vida, de restaurar a dignidade do ser humano. É o que eu falei no início, eu vou repetir. De vez em quando eu dou comida e o pessoal fala assim, Bernardo, melhor do que dar o peixe é ensinar a pessoa a pescar. E eu recentemente tenho respondido, concordo. Mas eu acho que antes disso você tinha que perguntar por que a pessoa não aprendeu a pescar antes. Por que a pessoa não tem dinheiro para comprar a vara? E por que não tem peixe no rio que ela vai pescar? Ou seja, nós não podemos transformar as soluções em nova forma de opressão. E sempre, o cuidado vem em primeiro lugar. O cuidado não espera. Socorrer quem tem fome, você não espera. Socorrer quem tem sede, você não espera. Você vai lá e cuida. Imediato. Não deixa para depois. Não deixa para o dia seguinte. Não deixa para a hora seguinte. É como Jesus fez. Foi lá e curou. Não deixou nem a mulher pedir. Porque mais importante que tudo era o cuidado. Né? Verdade. Muito boa a colocação. Obrigado. Mas sabe, essa colocação, ela vem a partir de um entendimento da Sagrada Escritura. Cada vez mais eu falo para as pessoas. Eu leio a Sagrada Escritura pensando nos dias de hoje. Eu entendo a Sagrada Escritura como uma forma de me guiar na visão do mundo. Então, assim, muito do que eu falo vem do que eu aprendi na Sagrada Escritura. Talvez, sim, tenha alguma habilidade, tenha alguma capacidade minha, concordo, mas o que eu falo é evangelho.
Tá? O que eu falo é Levítico, é o Antigo Testamento, é Deuteronômio no Antigo Testamento, são os profetas no Antigo Testamento, são os evangelhos, são o Apocalipse, são as cartas, são os Atos dos Apóstolos. Eu não trago muito de interpretações outras. Eu sim me dedico muito a isso para que eu possa passar para vocês uma coisa assim bem forte. E é por isso que eu falo. A leitura de hoje é bonita, não pela cura. Não. Não porque Jesus chama de hipócrita o safado que se preocupa em cuidar dos animais dele, e para isso viola o sábado, mas não se preocupa em cuidar do ser humano. Não. Essa leitura é importante porque ela mostra que nós podemos ajudar as pessoas. E se podemos, ajudemos agora. Não deixemos para depois. Ângelo, o evangelho de hoje também lembra muito o de ontem. Claro, o evangelho de hoje lembra muito o de ontem. Sim, lembra. De certa forma, esses evangelhos estão muito próximos, né? São capítulos, são pedaços muito próximos, né? Se você olhar aqui, isso é Lucas 13, né? E ontem foi Lucas 18. São momentos muito próximos da vida de Jesus. São momentos onde ele começa a ter o confronto com as ideias dos fariseus. E nos dois evangelhos ele sempre coloca a questão de proteger os que precisam. Bom, essa é a reflexão de hoje, né? Consegui terminar no tempo. Amanhã tem live. Bernardo, qual o assunto de amanhã? Não sei. Não me pergunta o assunto de amanhã, só sei o assunto de hoje. Tá? Então amanhã eu faço uma chamadinha e estamos aí. Volto aqui a prestar a minha solidariedade ao povo de Guariba, né? Em especial ao bispo, do Dom Adelmiro Sena dos Santos, que foi hostilizado ontem quando fazia a sua missa dominical habitual. E, segundo as pessoas de Guariba, tudo que ele falava era da proteção do cuidado dos pobres. E isso causou revolta. Eu quero dizer quem sou eu, mas, Dom Adelmiro, você conta com a minha total apoio. Se eu não posso lhe dar maior apoio, conte com as minhas orações e conte com a intercessão de Dom Oscar Romero, o bispo, como o senhor Dom Adelmiro, que sabe como é necessário cuidar dos outros. Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, amanhã a gente se vê. Ângelo está mandando um amém, com mãozinha de oração. Obrigado, Ângelo. Amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.